Desde quando eu comecei o canal, eu já recebi uma enxurrada de comentários perguntando se esse ou aquele teólogo é liberal, se esse ou aquele livro tem uma perspectiva liberal. E eu acho que esses questionamentos são muito válidos, porque o liberalismo teológico, de fato, é muito perigoso e já destruiu e ainda destrói muitas igrejas ao redor do mundo. Mas a grande verdade é que hoje em dia, esse rótulo do liberalismo teológico se banalizou muito. Esse rótulo tem sido usado de diversas formas. Eu já vi pessoas sendo taxadas de liberais por acreditarem que o milênio de Apocalipse 20 não é literal. Eu já vi arminianos chamando calvinistas de liberais. Eu já vi calvinistas chamando arminianos de liberais. E os exemplos aqui poderiam ser quase que infinitos. Enfim, mas o ponto é que atualmente muitas pessoas têm usado esse rótulo do liberalismo teológico simplesmente para desqualificar, para denegrir uma determinada perspectiva teológica da qual essa pessoa discorda. E isso é extremamente problemático, pessoal, porque como a gente vai ver, o liberalismo teológico não pode nem ser chamado de cristianismo. Então, quando a gente chama alguém de liberal, em outras palavras, a gente está falando que aquela pessoa não faz parte do corpo de Cristo, que aquela pessoa não é um cristão verdadeiro. E pelo menos para mim, isso é muito sério. Esse negócio de sair chamando de liberal aqueles que discordam teologicamente de mim em pontos que não afetam em nada o centro, o núcleo da fé cristã ortodoxa, acaba gerando apenas um sectarismo desnecessário, fraturando o corpo de Cristo. Então, meu objetivo nesse vídeo é apresentar para vocês quais são as principais características do liberalismo teológico, para que a partir disso a gente amadureça o nosso vocabulário teológico, nos tornando capaz de usar esse rótulo do liberalismo teológico de uma forma mais cuidadosa e de uma forma que esteja ancorada em uma realidade histórica e uma realidade teológica do que de fato é o liberalismo teológico. Dito isso, então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Liberalismo teológico nada mais é do que um rótulo teológico. E rótulos teológicos são extremamente necessários, porque eles servem para categorizar e para distinguir diferentes perspectivas teológicas. Por exemplo, em questões escatológicas, quando eu me identifico com o rótulo teológico do amilenismo, eu estou ao mesmo tempo categorizando e diferenciando a minha perspectiva escatológica de outras perspectivas escatológicas. Então, se eu sou um amilenista, isso quer dizer que eu não sou um pré-milenista, que eu não sou um pós-milenista, além do fato de que isso significa que a minha interpretação de Apocalipse é uma interpretação que defende uma leitura simbólica, idealista e não cronológica de Apocalipse. Ou seja, dentro de cada rótulo teológico existem certas características que concedem um sentido àquele rótulo. Não faria sentido, por exemplo, eu falar que eu sou pré-milenista, mas que eu acredito que nós já estamos no milênio. Se eu fizesse isso, eu estaria usando esse rótulo teológico do pré-milenismo de forma totalmente inadequada, de forma totalmente sem sentido. E isso também vale em relação ao liberalismo teológico. Para que esse rótulo liberal faça sentido, ele precisa refletir características históricas e teológicas concretas e não ser aplicado de maneira totalmente arbitrária. E para entender quais são as características que definem uma perspectiva teológica como sendo liberal, eu quero apresentar para vocês o pensamento de um teólogo que é considerado o pai do liberalismo teológico, que é o Friedrich Schleiermacher. E aí, depois que a gente conhecer as linhas mais gerais do pensamento desse teólogo, eu vou pontuar, a partir da teologia dele, quais são as principais características da teologia liberal. Bom, para a gente entender melhor o pensamento do Schleiermacher, a gente tem que entender primeiro qual era a sua principal preocupação teológica. E para isso a gente precisa entender um pouco do contexto histórico desse teólogo. Pessoal, no final do século XVIII e início do século XIX, que é o contexto histórico do Schleiermacher, a Europa estava passando por um período de grandes mudanças. Nesse período histórico, a gente teve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o Iluminismo como grandes eventos que transformaram profundamente a sociedade e a cultura europeia. E as pessoas dentro desse novo contexto histórico que estava começando a tomar forma,
elas estavam cada vez mais influenciadas pelas ideias trazidas por esses três grandes movimentos, que eram ideias que exaltavam a razão e a ciência como as principais fontes para se entender, para se conhecer a realidade. E é nesse cenário, pessoal, que surge Friedrich Schleiermacher, que é um teólogo que estava preocupado com a necessidade de manter o cristianismo relevante em uma época de tantas mudanças, de tantas transformações. Ele via a crescente influência da razão e da ciência como um desafio, mas ele também via como uma oportunidade para reimaginar a fé cristã de uma forma que ela pudesse dialogar com essa nova mentalidade moderna. Ou seja, a ideia inicial do Schleiermacher e, consequentemente, a ideia inicial do liberalismo teológico era, de certa forma, tornar a fé cristã compreensível e relevante para o homem moderno. E isso, por si só, não é um problema. Nós, no século XXI, também buscamos todos os dias tornar a fé cristã relevante dentro dos nossos contextos sociais e culturais. Mas o ponto principal aqui é como a gente faz isso. E a forma como Schleiermacher buscou tornar a fé cristã relevante para o pensamento moderno, na verdade, resultou numa desfiguração completa da essência do cristianismo ortodoxo. Então eu quero apresentar aqui para vocês o modelo teológico que o Schleiermacher usou para reimaginar a fé cristã nesse contexto moderno, e a partir disso eu quero mostrar para vocês como esse modelo teológico acabou dando forma ao que a gente conhece hoje, ao que a gente chama hoje de liberalismo teológico. Pessoal, o Schleiermacher argumenta que a essência da religião não está nos dogmas ou nas doutrinas. Para ele, a essência da religião está naquilo que ele chamou de uma consciência de ser absolutamente dependente em relação a algo superior. E é muito importante aqui a gente detalhar o que ele quer dizer com essa tal de consciência de ser absolutamente dependente, porque isso é fundamental para a gente entender toda a estrutura do pensamento dele. Aí um detalhe importante é que, por enquanto, eu estou falando de religião no sentido genérico do termo. Daqui a pouco a gente vai entender como o cristianismo entra nessa equação. Bom, então explicando o que é essa consciência de ser absolutamente dependente, basicamente é a ideia do Schleiermacher de que, no fundo, todos os seres humanos têm uma percepção íntima e intuitiva de uma realidade transcendental, que é maior do que eles mesmos. E aí ele descreveu isso como um sentimento profundo de dependência em relação a essa realidade superior. Ou seja, um sentimento de que a nossa existência e o nosso bem-estar dependem de algo que está além de nós. E para ele, essa consciência de ser dependente de algo maior do que nós mesmos não é algo que a gente pode capturar, que a gente pode entender através da razão ou da lógica. A gente só pode entender isso através de uma experiência pessoal e subjetiva. É um sentimento de conexão direto com o divino, com o transcendente, que vai além das explicações racionais e científicas. Então ele via essa experiência do ser humano com o transcendente como a essência da vida religiosa. Por isso, para ele, a essência da vida religiosa não tem nada a ver com doutrinas ou com práticas externas, mas tem tudo a ver com experiências individuais que as pessoas mantêm com essa realidade transcendente. Agora que a gente entendeu o conceito do Schleiermacher da consciência de ser absolutamente dependente, o nosso segundo passo é explorar como ele integra o cristianismo dentro dessa perspectiva. E no primeiro momento, pessoal, o Schleiermacher entende o cristianismo como mais uma religião que está em busca desse contato com uma realidade transcendental. A diferença é que, para ele, o cristianismo era uma religião superior às demais religiões. E a grande pergunta que surge a partir disso é a seguinte: por que ele pensava isso? Então, no pensamento do Schleiermacher, o cristianismo se destaca das outras religiões não por suas doutrinas específicas ou por suas práticas externas, mas sim pela maneira única como a tal consciência de dependência se manifestou na vida de Jesus Cristo. Ele argumenta que em Jesus essa consciência de dependência foi perfeita e foi completa, ou seja, Jesus viveu em uma total e contínua consciência da sua dependência de Deus, do Pai. E para o Schleiermacher, essa relação íntima e singular com Deus é o que faz de Jesus o exemplo supremo da fé religiosa. Em outras palavras, para ele o cristianismo é a melhor religião de todas, porque Jesus foi aquele que conseguiu demonstrar da melhor forma possível
como essa consciência de dependência em relação a Deus deve ser vivida. E aqui é importante a gente notar, pessoal, que o Schleiermacher não enfatiza a divindade de Cristo no sentido tradicional e no sentido ortodoxo. Ele apenas enfatiza a singularidade de Cristo em termos da profundidade da sua experiência religiosa. Ele vê Jesus não como o Deus encarnado no sentido clássico, mas sim como um homem que atingiu o mais alto nível de consciência de Deus. Ou seja, no pensamento do Schleiermacher, Jesus funciona muito mais como um modelo de espiritualidade a ser seguido e a ser imitado pelos cristãos. E aí, pessoal, a partir dessa perspectiva experiencial e subjetiva, o Schleiermacher propõe uma reinterpretação de várias doutrinas tradicionais do cristianismo, ou seja, ele ajusta as doutrinas tradicionais da fé cristã para que elas se alinhem com essa sua visão de que a essência da religião e, consequentemente, do cristianismo é a experiência pessoal com o divino. Então, por exemplo, o pecado para ele é essencialmente o esquecimento de Deus, é deixar de ter aquele sentimento, aquela consciência de dependência absoluta. Ou seja, o pecado nada mais é do que a falta de alinhamento com a experiência religiosa ideal. E com base nisso, quais que são os desdobramentos de uma vida em pecado para o Schleiermacher? Para Paulo, o salário do pecado é a morte. Já para o Schleiermacher, os desdobramentos de uma vida em pecado são a alienação de Deus e a falta de uma verdadeira paz interior. Isso significa que uma vida em pecado, no pensamento do Schleiermacher, não resulta numa condenação divina ou num castigo eterno. Na verdade, uma vida em pecado vai te trazer, no máximo, um sentimento de falta de paz, um sentimento de inquietação. Outra doutrina cristã central que o Schleiermacher reinterpreta é a doutrina da justificação. Para ele, justificação não tem nada a ver com uma declaração divina de que eu, pessoalmente, por meio do sacrifício de Cristo, agora sou justo diante de Deus. Para ele, Deus não lida assim com seres humanos. Na verdade, ele entende a justificação como um decreto eterno de Deus para a humanidade como um todo. Então eu não recebo a justificação. Na verdade, eu me aproprio da justificação à medida em que eu desenvolvo esse sentimento de dependência absoluta. Ou seja, a justificação para ele é, na verdade, uma autojustificação. À medida que eu vou desenvolvendo esse sentimento de dependência, eu vou me apropriando da justificação. Uma outra doutrina central que o Schleiermacher reinterpretou é a eclesiologia, que trata do papel e da função da igreja. A igreja, para ele, não tem nada a ver com uma comunidade de fé que confessa uma doutrina comum, que proclama o evangelho, que administra corretamente os sacramentos. Na visão dele, a igreja é um lugar onde os indivíduos se reúnem para cultivar e para fortalecer juntos o sentimento de dependência absoluta, que, como a gente viu, ele considera essencial para a vida religiosa. A igreja, nesse sentido, nesse pensamento do Schleiermacher, é um espaço de apoio coletivo onde as pessoas ajudam umas às outras a viver essa consciência de conexão com o divino. Então a igreja, nessa reinterpretação do Schleiermacher, funciona como um lugar onde você potencializa esse seu sentimento de que você é dependente de algo que é maior do que você mesmo. Enfim, esses três exemplos que eu acabei de citar ilustram como as redefinições doutrinárias propostas pelo Schleiermacher giram em torno da sua ideia central, da tal consciência de ser absolutamente dependente. Ou seja, o pecado é visto como uma tentativa de se desvincular dessa consciência, a justificação é entendida como um processo individual de apropriação dessa consciência, e a igreja é uma comunidade que sustenta e que promove essa consciência. E essa mesma lógica vale para as redefinições que ele faz das outras doutrinas do cristianismo. Vamos lá, o que é regeneração para ele? A regeneração é o nosso despertar para essa consciência. E o que é a santificação? A santificação é o aprofundamento dessa consciência. Tudo que ele fala sobre cristianismo, sobre as doutrinas cristãs, gira em torno dessa ideia central dele, de que o cerne do cristianismo é a experiência religiosa. O ponto principal que a gente deve ter em mente em relação a esse modelo teológico proposto pelo Schleiermacher é que ele desloca o foco da teologia cristã tradicional, que é centrada em doutrinas históricas, e traz o foco para uma teologia que é baseada exclusivamente na experiência subjetiva com
com Deus. E aqui vale a pena fazer uma breve ressalva. Algumas pessoas podem pensar que isso que eu acabei de descrever pode parecer com o pentecostalismo, mas não tem nada a ver, pessoal, não tem nada a ver mesmo. Inclusive, o pentecostalismo é uma teologia antimoderna. Além disso, embora o pentecostalismo tenha uma ênfase na experiência, ele também tem uma ênfase significativa na continuidade com a tradição cristã e na crença das doutrinas fundamentais da fé cristã. A experiência no pentecostalismo é visto como uma confirmação e um aprofundamento da fé cristã ortodoxa, e não como um substituto das doutrinas tradicionais como no liberalismo. Aliás, o liberalismo teológico surgiu dentro do contexto reformado, mais especificamente dentro de um contexto luterano, e eu quis fazer esse disclaimer rapidinho para não gerar nenhum mal-entendido. Bom, voltando agora com base nessa exposição geral que eu fiz da teologia do pai do liberalismo teológico, a gente já consegue identificar pelo menos 4 características que são fundamentais no liberalismo teológico. Uma primeira característica marcante do liberalismo teológico e que, na minha opinião, é uma das marcas mais fortes dele é a tentativa de harmonizar a fé cristã com os avanços intelectuais, científicos e culturais da modernidade. Como eu falei agora há pouco, o liberalismo teológico surge em um contexto em que a razão, o iluminismo e o progresso científico estavam em alta. E aí, por causa disso, muitos teólogos sentiram a necessidade de adaptar o cristianismo para que ele permanecesse relevante e aceitável à luz dessa nova mentalidade moderna. Então, por exemplo, Schleiermacher vai desenvolver todo o seu pensamento teológico a partir da filosofia de Kant e do romantismo. Já outros teólogos liberais, como por exemplo o F.C. Bauer, vão desenvolver sua teologia com base na filosofia hegeliana. O ponto principal é que, embora tenha uma diversidade entre os pensadores liberais, um ponto pacífico é que a teologia liberal sempre foi moldada pelas correntes filosóficas predominantes da época. Então a gente pode afirmar sem medo de errar que a fonte do liberalismo teológico nunca foi a Bíblia. A fonte do liberalismo teológico sempre foi o pensamento corrente da época. E essa tentativa dos liberais de acomodar a fé cristã ao pensamento moderno gerou muitas consequências negativas, pessoal. E uma dessas principais consequências, e que na minha opinião é uma segunda característica marcante do liberalismo teológico, é a ruptura que ele propõe entre história e teologia. E eu vejo essa ruptura como uma das principais marcas do liberalismo teológico, porque foi por meio dessa ruptura que ficou descarado o caráter anticristão do liberalismo teológico, porque ao longo de toda a tradição cristã pré-moderna, pessoal, história e teologia sempre andaram de mãos dadas. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto, mas antes eu queria explicar para vocês a lógica que está por trás dessa ruptura promovida pelo liberalismo entre história e teologia. Vamos lá, pessoal, pensa comigo. Uma das bases da cosmovisão moderna é o naturalismo, ou seja, a ideia de que todos os fenômenos devem ser explicados por causas naturais e por processos científicos, sem apelar para intervenções sobrenaturais. Então, como o liberalismo busca acomodar a fé cristã ao contexto moderno, obviamente que dentro do pensamento liberal, os eventos históricos da Bíblia devem ser explicados a partir de causas naturais, como por exemplo, causas sociais, causas culturais, causas econômicas. O problema é que na Bíblia muitos eventos históricos têm explicações sobrenaturais. Além disso, um outro pressuposto historiográfico da modernidade é que a história deve ser neutra, ou seja, o historiador não deve interpretar os fatos, mas apenas expor os fatos. E aí, a partir dessa definição, os liberais vão falar que os relatos bíblicos não podem ser considerados históricos, porque os relatos bíblicos são interpretados por diversos autores que tinham intenções teológicas. Então, no pensamento liberal, pelo fato das histórias da Bíblia não serem narradas de um ponto de vista natural e neutro, elas não atendem aos padrões modernos do que supostamente seria história. E aí, qual que foi a solução do liberalismo teológico para esse impasse colocado pela historiografia moderna? Como a gente viu para o Schleiermacher, a essência do cristianismo não se encontra nos eventos históricos concretos que dão origem a doutrinas históricas, mas para ele, o cerne do cristianismo se encontra na experiência subjetiva de uma consciência de ser
absolutamente dependente em relação a Deus. Ou seja, ele separa a teologia da história, tratando a experiência religiosa como algo que transcende as narrativas históricas da Bíblia. A história não tem importância. O que é importante é a sua experiência religiosa. E obviamente que essa ruptura entre história e teologia proposta pelo Schleiermacher abriu caminho para as dezenas de teólogos liberais que vieram depois dele criticando os eventos históricos da Bíblia como sendo mitos, como sendo lendas. E a ideia por trás disso é bem simples. Se a essência do cristianismo não reside nos eventos históricos, então é possível desconstruir as histórias bíblicas, buscando determinar o que é histórico e o que não é histórico, sem que isso afete o núcleo do cristianismo, que no caso seria a experiência religiosa. Mas qual que é o grande problema disso, pessoal? Não dá para separar história e teologia no cristianismo. As principais doutrinas cristãs são baseadas em eventos históricos, como por exemplo, a queda, a morte e a ressurreição de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Quando se desconsidera a importância desses eventos históricos, o cristianismo perde o seu alicerce, ele perde a sua base, porque a fé cristã está inevitavelmente ligada a uma narrativa histórica específica que sustenta suas doutrinas centrais. Por isso que eu falei no começo do vídeo que não dá para chamar liberalismo teológico de cristianismo. Você consegue olhar para esse modelo teológico do Schleiermacher que eu expliquei e falar que esse modelo é compatível com o cristianismo histórico? Não rola, pessoal, não tem como. A base e o alicerce da teologia cristã é histórica. O próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, quando ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. O que está explícito nesse versículo é que sem a história, a fé cristã não faz sentido. Então, toda tentativa de fazer uma separação muito rígida entre história e teologia tem muito, pessoal, mas muito cheiro de liberalismo teológico. Uma terceira característica marcante do liberalismo teológico é uma cristologia não ortodoxa. A doutrina tradicional da igreja sempre enfatizou, pessoal, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Só que no liberalismo teológico, essa visão é profundamente modificada. O Schleiermacher, por exemplo, como a gente viu, não nega a importância de Jesus, mas a ênfase dele recai sobre Jesus como o exemplo máximo da consciência de dependência de Deus. Então isso nos mostra que a natureza divina de Cristo não é o foco central na teologia liberal, até porque para eles essa natureza nem existe. Jesus é visto por eles apenas como um homem que alcançou o grau mais elevado de união com Deus através da sua experiência de vida e da sua consciência espiritual. No liberalismo teológico, Jesus é no máximo um ser humano potencializado, um ser humano elevado. Uma quarta característica marcante do liberalismo teológico é que ele é uma teologia do self, ou seja, uma teologia voltada pro indivíduo e pro bem-estar do indivíduo. No liberalismo teológico, o foco está na experiência pessoal de conexão com o divino, como a gente falou, e na busca de um sentido pessoal e subjetivo para a vida. É por isso que no liberalismo teológico a gente tem uma ausência clara de temas bíblicos como pecado, expiação de pecado, juízo final, tormento eterno, porque esses são temas que não trazem uma sensação de conforto e de bem-estar para o ser humano. Aqui, pessoal, eu citei só 4 características marcantes do liberalismo teológico. A gente poderia citar muitas outras também, mas vocês perceberam que as 3 últimas características nada mais são do que um desdobramento da primeira característica? O que eu estou querendo dizer com isso é que o liberalismo teológico nada mais é do que um espelho do pensamento moderno. O liberalismo teológico nada mais é do que o pensamento moderno em uma linguagem teológica, em uma roupagem teológica. E é muito interessante, porque quando você estuda as bases do pensamento moderno e você vai entender a teologia liberal, você percebe que existem muitas, mas muitas relações. E assim, pessoal, eu acho que a grande lição que o liberalismo teológico deixa pra gente é o perigo de casar a teologia com o espírito do nosso tempo. Claro que a gente deve tornar o cristianismo relevante para os nossos dias, mas a gente deve fazer isso não querendo inventar a roda como os teólogos liberais fizeram. A gente tem a Bíblia e a gente tem uma rica tradição de intérpretes da Bíblia que nos ajudam a pensar
teologicamente. Infelizmente, hoje em dia tem muita gente querendo tornar o cristianismo mais palatável para o nosso contexto. E muitas vezes, e eu falo isso com muita tristeza, essas pessoas fazem o mesmo que os liberais fizeram. Elas buscam redefinir o cristianismo a partir dos pressupostos filosóficos, culturais e sociais do nosso tempo. Essa é a fórmula perfeita para a heresia. Então, por exemplo, as chamadas igrejas inclusivas, as hermenêuticas identitárias, a relativização da autoridade, da inspiração das escrituras, são exemplos claros de movimentos que estão na mesma esteira do liberalismo teológico. Eu penso que o grande desafio para nós é equilibrar a relevância cultural com a fidelidade à verdade bíblica. Tornar o cristianismo relevante não deve significar comprometer suas doutrinas centrais ou reinterpretar seus fundamentos para que eles se ajustem às normas culturais e filosóficas do nosso tempo. Não, a verdade bíblica deve ser o guia, não a cultura, a filosofia ou as pressões sociais do momento. Tem muita gente boa que consegue fazer esse diálogo de relevância cultural com fidelidade ao texto bíblico de forma sensacional. Eu tenho em mente aqui, por exemplo, o Tim Keller, o James K. Smith, o Kevin Van Hooser, o John Stott, mas tem muitos outros nomes também. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo foi trazer os aspectos mais gerais do liberalismo teológico para a gente ter uma ideia de como surgiu esse movimento e de quais são as suas principais características. Eu já ouvi muitas pessoas falando que o liberalismo teológico morreu. Eu entendo essa afirmação, pessoal, mas eu não concordo com ela. Por mais que o liberalismo teológico, no sentido mais clássico do termo, não tenha tantos adeptos assim atualmente, o liberalismo teológico gerou muitos filhos, e esses filhos do liberalismo teológico estão muito presentes no nosso contexto teológico atual. E minha ideia é falar em outros vídeos aqui no canal sobre esses movimentos teológicos que surgiram a partir do liberalismo teológico. Então, para não perder os próximos vídeos, já se inscreva no canal, já deixa seu like, e eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.